Olá, meu amigo concurseiro da Banca Quadrix, seja muito bem-vindos aí a mais um encontro aqui para a gente falar sobre as leis aqui, a legislação grifada, né? Eu sempre trago aqui, a gente bate um papo aqui sobre os principais pontos das leis aí dos concursos, dos conselhos aí para vocês. Então hoje eu trouxe aqui a lei número 3820, né, 3.820 de 1960, que é a lei que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, tá bom? Então você que vai fazer os concursos aí de CRF, tá? Aqui vai ser uma legislação importante para vocês, tá certo? Eu já ressalto aqui que eu vou bater um papo com vocês em cima aqui da nossa legislação grifada e os membros aqui do canal terão acesso a essa legislação. Terminando a aula aqui, eu vou postar no Google Sala de Aula dos membros esse material para que vocês possam então baixar o material, beleza? Então quem é membro aqui do canal, né, vai ter direito aqui a essa legislação completa, tá bom? Esquematizadinha, já até com as questões, coloquei umas questões aqui também. Eu vou trazer um panorama geral sobre a Lei 3820, para que vocês então tenham uma noção do que esperar, do que é cobrado pelas bancas, não só a banca Quadrix, as outras bancas também, mais ou menos como é que elas cobram. Não é uma lei muito grande, e é uma lei que vale muito a pena porque é uma das principais aí para quem vai fazer o concurso do Conselho Regional de Farmácia ou então do Conselho Federal também, tá? Então aqui fica a dica, legislação super importante para vocês, tá certo? Iniciando aqui, pessoal, nosso artigo 1º, ele vai clássico, né? Toda legislação de carreira normalmente ela traz algo muito parecido. Nos conselhos regionais aí, conselhos federais, esse artigo 1º ele meio que vai situar aqui o Conselho Federal e o Conselho Regional, trazendo a personalidade jurídica, a autonomia e tudo mais, tá certo? Então o que diz aqui o artigo 1º? Pessoal, ficam criados o Conselho Federal, tá? O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira. Então isso aqui, pessoal, pode ser questão de prova, principalmente naquelas provas de múltipla escolha, eles costumam trazer ali. As bancas adoram colocar aquelas questões para você avaliar as sentenças 1, 2 e 3 e 4, e aí você verificar nas alternativas se 1 é verdadeiro, se 1 e 2 é verdadeiro, né? Então, esse tipo de questão, quando aparece dessa lei aqui, normalmente o artigo 1º ele costuma aparecer por ali também, tá? Cuidado, eu grifo aqui justamente as palavras importantes para você ficar atento, certo? Então, se tem um coloridinho aqui, significa que a gente tem que ter uma atenção especial. Você vai perceber que em outros pontos da lei não tem tanta marcação assim. A legislação grifada é justamente para trazer para você aqui qual que é o ponto importante que você tem que gravar, que tem sido cobrança, né, que é motivo de cobrança em prova. Artigo 1º, repetindo aqui, ficam criados os conselhos federal e regionais de farmácia, dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no país. Então aqui ele vai situar de maneira geral algumas informações sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais e já vai trazer aqui, nessa parte em azul, um ensaio, né, do que seriam ali as atribuições, né, do que seriam os objetivos ali, as competências, né. Lá dentro ele vai falar melhor sobre quais são as atribuições do Conselho Regional e do Conselho Federal. E aqui ele só pincela mais ou menos, mas isso lá dentro vai ter mais detalhes, tá bom? E aí, aqui que eu trago para vocês esse quadro, né, já pescando essas informações. Falei em Conselho Federal, falei em Conselho Regional, né, falei em Conselho Federal, só tem um, e Conselhos Regionais, o que nós teremos aqui? Personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, e aqui ele vai trazer que são destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, tá? Aí nós temos aqui o capítulo número 1 do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Esse capítulo número 1 ele é extremamente importante para a sua prova, porque seja para a prova de Conselho Federal ou Conselho Regional, ele vai perguntar as atribuições e muitas vezes vai tentar te confundir, tá certo? É muito comum nas provas de Conselho Regional ele perguntar as competências ali do Conselho Federal para tentar te confundir, para você entender bem qual que é o papel de cada um. Artigo 2º.
O Conselho Federal de Farmácia é órgão supremo dos conselhos regionais, tá? Então ele está ali acima, né, dos conselhos regionais, com jurisdição em todo o território nacional e sede no Distrito Federal. Pessoal, cuidado. Muito comum aqui questão de prova em que eles vão trocar aqui o termo Conselho Federal e colocar Conselho Regional. E aí eles vão colocar Conselho Regional, jurisdição em todo o território nacional, sede no Distrito Federal. Cuidado, tá bom? O Conselho Regional ele vai ter sede normalmente nas capitais ali ou na região, né? Cada conselho vai ter ali uma numeração correspondente à sua região e ele vai atuar ali dentro, né, daquele escopo ali daquela região. Então não é jurisdição em todo o território nacional. O território nacional vai ser só o Conselho Federal, né? Então os conselhos regionais, cada um vai atuar dentro do âmbito de suas competências ali daquela região na qual ele pertence. Normalmente as sedes nas capitais, né? Então, olha só, aqui a gente está falando do Conselho Federal, sede aqui no Distrito Federal, jurisdição em todo o território nacional, órgão supremo. Olha uma questãozinha CRF Bahia 2019, já para você pensar aí, tá bom? Não vou resolver a questão aqui, vou avançar aqui na lei, mas olha só, uma questãozinha já para você pensar aí a respeito disso aqui, tá bom? Vamos lá, artigo 3º, pessoal. O Conselho Federal será constituído de tantos membros quanto forem os conselhos regionais. Esse artigo 3º ele é importante porque ele pega muita gente em prova. Se você já estudou para outro concurso de conselho, muitas vezes a legislação da carreira ela vai trazer um número, uma quantidade de membros, tá? Ela vai explicitar, são 9 membros com 9 suplentes, são 8 membros com 8 suplentes. Aqui ela não deixa isso claro, ela fala assim, ó, serão constituídos, o Conselho Federal será constituído de tantos membros quantos forem os conselhos regionais. Então, para esta lei aqui, ela não fala a numeração. A 3820 aqui, ela vai falar que o Conselho Federal será constituído de tantos membros quanto forem os conselhos regionais, ou seja, o mesmo número de pessoas ali, de membros do Conselho Regional, tá certo? Mas aqui ela não vai falar quantos, tá certo? Então, para essa lei aqui, se aparecer quantidade, vai estar errado, porque aqui ela não coloca qual é a quantidade, beleza? E aí nós temos o parágrafo 1º, ele vai falar bem assim, ó, cada conselheiro federal será eleito em seu estado de origem. Então, os membros aqui do Conselho Federal, né, cada membro desse, ele vai ser eleito em seu estado de origem, naquela região na qual ele pertence, né, juntamente com um suplente. Veja que é um conselheiro eleito no seu estado de origem com um suplente. Então, se por acaso forem escolhidos aí 10 conselheiros, 10 suplentes também, ok? Então aqui ele fala, o conselheiro federal será eleito no seu estado de origem com um suplente, beleza? Cuidado com essa questão aqui do um suplente, porque a questão pode colocar 2 suplentes, 3 suplentes, né? Então tudo isso pode aparecer na sua prova, tendo em vista que as bancas normalmente trazem a literalidade aqui da legislação. Parágrafo 2º. Perderá o mandato o conselheiro federal que, sem prévia licença do conselho, faltar 3 reuniões plenárias consecutivas, sendo sucedido pelo suplente. Então veja que perderá o mandato o conselheiro federal que, sem prévia licença, né, do conselho, faltar a 3 reuniões plenárias consecutivas. Então, se ele faltar 3 vezes de modo consecutivo, ele perde o mandato, né? Aí é claro que aqui o parágrafo 2º vai falar que é sem prévia licença, ou seja, se o cara tiver uma licença, se ele solicitar previamente para o conselho essa ausência, tudo bem. Mas no caso aqui perde o mandato se ele faltar 3 reuniões plenárias consecutivas sem prévia licença. Vai lá. Aqui o parágrafo 3º ainda, do artigo 3º, a eleição, as provas adoram cobrar a eleição para o Conselho Federal e para os conselhos regionais far-se-á através de voto direto e secreto, por maioria simples. Então, ó, a eleição para o Conselho Federal e para os conselhos regionais far-se-á através de voto direto
e secreto, ou seja, as pessoas vão lá, né, todo mundo que tiver a carteirinha ali, né, que for regulamentado ali na profissão, vai votar para escolher o conselheiro, né, tanto regional quanto federal, né? Por maioria simples, exigido o comparecimento da maioria absoluta dos inscritos, ou seja, a gente vai ter um número X de inscritos lá no conselho, e aí vai ser exigida a maioria absoluta dos inscritos, então, para que por maioria simples a gente escolha por voto direto e secreto os conselheiros, tá? Então, avançando aqui, o que nós temos, pessoal? Resumindo aqui para vocês, ó. O que é o Conselho Federal? Órgão supremo dos conselhos regionais, jurisdição em todo o território nacional, sede no Distrito Federal, será constituído de tantos membros quantos forem os conselhos regionais. Cada conselheiro federal será eleito em seu estado de origem juntamente com o suplente. A eleição para o Conselho Federal e para os conselhos regionais far-se-á através de voto direto e secreto, maioria simples, exigido o comparecimento de maioria absoluta dos inscritos, beleza? Vamos que vamos, pessoal. Ó, questões aqui, a galera que vai pegar lá os membros, ó, já tem as questões aqui para vocês, tá? Para vocês treinarem. Olha só, pessoal, artigo 5º, foca aqui no artigo 5º, artigo extremamente importante e muito cobrado em prova. O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira, tá? Será gratuito, meramente honorífico, tá? Será gratuito e meramente honorífico, ou seja, pela honra, né? Não vai receber remuneração. E terá duração de 4 anos. Olha aí, ó. 4 anos. Então, Conselho Federal, né, é privativo ao mandato de conselho, de membro de Conselho Federal, privativo de farmacêuticos, nacionalidade brasileira, será, né, gratuito e meramente honorífico e terá duração de 4 anos. A prova adora números, 4 anos, cuidado. Esse é o mandato do Conselho Federal, beleza? Parágrafo único. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá duração de 2 anos, sendo seus membros eleitos através do voto direto e secreto por maioria absoluta. O que nós temos aqui, pessoal? Esse artigo número 5, com o parágrafo único, são 2 pontos aqui da legislação que podem te confundir demais, e eu já cansei de ver questões de várias bancas dessa legislação aqui, que ele traz a bagunça, né, do parágrafo único com o artigo 5º ali. Ele vai misturar. Por quê? Porque ele fala que o mandato dos membros é de 4 anos e o mandato da diretoria é de 2 anos. Então, olha isso aqui para eles não trocarem, né? Então, ó, mandato do Conselho Federal, 4 anos, mas da diretoria, 2 anos, ok? Ambos, ó, nós teremos aqui voto direto e secreto e tal, né? Aí tem um outro detalhe, né? Aqui a diretoria é maioria absoluta, tá? A votação é por maioria absoluta. Já o conselho, nós vimos lá atrás que é maioria simples, tá? Sendo exigida a maioria absoluta, o comparecimento da maioria absoluta, tá? Então aqui não. Aqui no mandato da diretoria já é maioria absoluta. E aí eu já fiz um quadro resumo para você não esquecer. Já dê print nesse quadro resumo, porque isso aqui vai ser uma questão de prova sua com certeza, tá? Se cair na sua prova a 3.820 de 1960, vai cair isso aqui na sua prova, tá? Principalmente se for de múltipla escolha. Beleza? Olha só, pessoal, mandato dos membros do Conselho Federal, reunir as informações que você precisa saber, ó. 4 anos, gratuito honorífico, privativo de farmacêutico de nacionalidade brasileira, direto, secreto, maioria simples, exigindo o comparecimento da maioria absoluta dos inscritos. E o mandato da diretoria do Conselho Federal, 2 anos, direto, secreto, maioria absoluta. Beleza? Isso aqui despenca em prova. Olha as questões aqui, olha o tanto de questão aqui que já colocaram algo nesse sentido, tá bom? Cuidado com isso. O artigo 6º vai trazer as atribuições do Conselho Federal. Conselho Federal, pessoal, cuidado, né? O Conselho Federal ele vai tratar de questões mais amplas, mais a nível nacional. E o Conselho Regional vai tratar de questões mais in loco, mais diretas ali ao ponto, mais próximo ali
né, dos inscritos. Então, vamos lá. O que nós temos de atribuição do Conselho Federal? Federal, a gente tem ali, ó, organizar o seu regimento interno. Então, isso vai ser competência não só do Conselho Federal, mas do Conselho Regional também. Ambos terão isso aqui, organizar o seu regimento interno, tá certo? Agora, o que nós temos aqui também como atribuição do Conselho Federal? Eleger na primeira reunião ordinária de cada biênio a sua diretoria. Lembra que a diretoria tem mandato de 2 anos? A cada 2 anos, dos 4 anos, a cada 2 anos, aqui o Conselho Federal, ele vai na primeira reunião ordinária do biênio eleger aqui a sua diretoria, que vai ser composta então de presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Beleza? Então, eleger na primeira reunião ordinária de cada biênio a sua diretoria. C. Aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais. Pessoal, isso aqui não tem erro, tá? O item C aqui não tem erro, porque olha só, o conselho regional ele vai ser responsável por criar o seu regimento. Então, aqui ele está falando que aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos. Pessoal, se é para aprovar os regimentos internos criados pelos conselhos, só pode ser alguém que está acima. Então, aqui vai ser o Conselho Federal. Então, o Conselho Federal ele vai aprovar os regimentos internos elaborados pelos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário a fim de manter a unidade de ação. Beleza? O que mais? Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e dirimi-las. Você vai perceber aqui, então, que eu estou falando dos conselhos regionais, tendo dúvidas, submetendo essas dúvidas ao Conselho Federal. O que o Conselho Regional, que vai estar lá na sua localidade, o que ele vai ter que fazer? Ele vai dirimir dúvidas do pessoal, dos inscritos ali da localidade, né? E aí ele não conseguindo, né, ele vai submeter isso para o Conselho Federal. Então o Conselho Regional também vai ter essa competência de tomar conhecimento e dirimir dúvidas ali, né? Essa vai ser uma competência também, mas se ele não souber, se tiver alguma dúvida quanto a isso, ele vai submeter lá para o Conselho Federal. Item E, julgar em última instância os recursos das deliberações dos conselhos regionais. Então perceba, julgar em última instância. Isso aqui não poderia ser uma competência do Conselho Regional, né? Julgar em última instância pressupõe alguém que está acima, então aqui tem que ser Conselho Federal. Estou te dando as dicas porque na hora que cair uma questão de competência você não vai errar mais, porque você vai perceber que as competências do Conselho Federal são competências mais gerais, competências de quem está gerenciando, quem está acima ali, né? Na pirâmide. O que mais que nós temos? Publicar o relatório anual de seus trabalhos e, periodicamente, a relação de todos os profissionais registrados. Isso aqui a gente vai ter algo parecido nos conselhos regionais também, né? Aí nós temos aqui, expedir as resoluções que se tornarem necessárias para a fiel interpretação e execução da presente lei. Quem vai produzir as resoluções? Conselho Federal, tá bom? O que mais nós temos aqui, pessoal? Propor às autoridades competentes as modificações que se tornarem necessárias à regulamentação do exercício profissional, assim como colaborar com elas na disciplina das matérias de ciência e técnica farmacêutica ou que, de qualquer forma, digam respeito à atividade profissional. Item I, organizar o código de deontologia farmacêutica, né? O código de ética, o código de conduta, né? Deliberar sobre questões oriundas do exercício de atividades afins às do farmacêutico. Aqui já mais ou menos um pouco comum, né, com a do Conselho Regional. O que mais? Realizar reuniões gerais dos conselhos regionais, então só pode ser o Conselho Federal, né, se organizar as reuniões dos conselhos regionais, para o estudo de questões profissionais de interesse nacional. O L aqui é ampliar o limite de competência do exercício profissional conforme o currículo escolar mediante curso ou de prova de especialização realizado ou prestada em escola ou instituto oficial. O que mais que nós temos? Expedir resoluções definindo ou modificando atribuições e competências dos profissionais de farmácia conforme as necessidades futuras. Regulamentar a maneira de se organizar e funcionar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias dos Conselhos Federal e Regional. Ou seja, o Conselho Federal ele delibera sobre si e sobre os conselhos regionais, ou seja, regulamenta ali a forma, né, o cotidiano ali também.
Fixar a composição dos conselhos regionais, organizando-os à sua semelhança e promovendo a instalação de tantos órgãos quanto forem julgados necessários, determinando suas sedes e zonas de jurisdição. Zelar pela saúde pública, promovendo assistência farmacêutica, estabelecer as normas do processo eleitoral aplicáveis às instâncias federal e regional. Beleza? E aí, questãozinha aqui, ó, mais questões para a galera aí que vai pegar o PDF aí depois. Parágrafo único aqui, as questões referentes às atividades afins com outras profissões serão resolvidas através de entendimentos com as entidades reguladoras dessas profissões, tá certo? Avançando aqui, pessoal, olha só. O artigo número 7, ele vai falar bem assim, ó, o Conselho Federal deliberará com a presença mínima de metade mais um de seus membros. O que acontece? O Conselho Federal ele vai deliberar, ele vai decidir, né, tomar uma decisão, mas para isso vai ter que ter uma presença mínima de metade mais um de seus membros, certo? Para poder então tomar uma decisão, beleza? E aí, o que eu estou trazendo para vocês, né? Sempre eu trago uma questão associada aqui para a galera revisar. Veja que essa questão do CRF Bahia vai bem alinhada no sétimo. Aqui eu não vou resolver questão não, mas como ela é pequenininha, vale a pena a gente prestar atenção no que as bancas fazem, né? Lá na lei está falando presença mínima da metade mais um de seus membros, e olha o que a questão fala. Ela fala que deliberará com a presença mínima de 2/3 de seus membros. 2/3 de seus membros. Então veja só que eles sempre tentam modificar um pouco ali qual que é a pegada, qual que é o esquema ali, né? Ela sempre vai tentar fazer alguma coisinha nesse sentido para tentar enganar a gente, para tentar trazer uma numeração diferente ali, tá certo? Então, cuidado com esse tipo de questão, porque eles podem cobrar, como vem cobrando já, apenas trocando aqui a numeração. Avançando aqui, ó, parágrafo único, as resoluções referentes às alíneas G e R, do que trata o artigo 6º, só serão válidas quando aprovadas por maioria dos membros do Conselho. A G e R, olha só, a G vai ser o quê? A G, deixa eu voltar aqui, a G vai ser aqui, ó, expedir resoluções, tá? Expedir resoluções, então tem que ser maioria absoluta. E o R, o que é o R? O R aqui, ó, estabelecer normas do processo eleitoral, maioria absoluta. São as duas que vai exigir um quórum diferenciado para deliberar. Todas as outras situações, o quórum aqui é de metade mais um de seus membros, ok? Beleza, pessoal, olha que interessante aqui o artigo 8º, olha só. O presidente do Conselho Federal, né, ao presidente do Conselho Federal, compete, além da direção-geral do Conselho, a suspensão de decisão que este tome e lhe pareça inconveniente. Então, ó, ao presidente do Conselho Federal, então aqui ele está falando de uma competência do presidente do Conselho Federal, compete, além da direção-geral do Conselho, né, a suspensão de decisão que este tome e lhe pareça inconveniente. Tá? Então, rever ali, né, a decisão ali. E aí, o que nós temos, né? Parágrafo único, o ato de suspensão vigorará até novo julgamento do caso, para o qual o presidente convocará a segunda reunião no prazo de 30 dias contados de seu ato. Vamos lá, o 9, pessoal. O 9 também é importante, ó. 9. O presidente do Conselho Federal é o responsável administrativo pelo referido conselho, inclusive, né, pela prestação de contas perante o órgão federal competente. Isso vai estar aqui, isso vai estar mais lá no final dessa lei. Ela vai estar repetindo várias vezes que o presidente é responsável administrativo, tá bom? E na sequência, nós temos aqui as atribuições dos conselhos regionais. Vou finalizar, então, nossa revisão aqui no 10, que são as atribuições aqui dos conselhos regionais. O que nós temos? Lembra que eu falei que no Conselho Federal nós temos atribuições mais gerais e algumas comuns com o Conselho Regional, sempre muito parecidas. Aqui você vai perceber que no Conselho Regional a gente vai ter coisas bem específicas do Conselho Regional. Então, quais são, né? Registrar os profissionais, né, de acordo com a presente lei e expedir a carteira profissional. Então, veja, registrar os profissionais e emitir a carteirinha, isso aqui não é do Conselho Federal, pessoal. Isso aqui é específico, né, do Conselho Regional. O profissional vai procurar lá na sua região o Conselho Regional
para emitir a carteirinha, se inscrever, pagar as taxas, pagar tudo que tem direito lá e realizar o seu registro profissional. Ele não vai até o Distrito Federal para fazer o registro, né? Senão, os conselhos regionais são descentralizações do Conselho Federal. O Conselho Federal tem que estar onde a população está, os inscritos lá, os profissionais estão. Então, para isso, a gente tem os conselhos regionais, né? Então, essa representação ela acontece ali e cabe, então, ao Conselho Regional expedir a carteira profissional. O que mais? Examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registros das infrações desta lei e decidir. Então, examinar reclamações, aqui a questão de infrações dessa lei e decidir, ou seja, situações em que feriram a lei aqui, né, cabe ao Conselho Regional observar, decidir, aplicar sanções e tudo mais. Fiscalizar o exercício da profissão, olha aí, Quem é que fiscaliza o exercício da profissão? Conselho Regional, né? Impedindo e punindo as infrações à lei, tá? Bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada. Beleza? Então, isso aqui é importante porque é muito cara mesmo do Conselho Regional. Esses 3 primeiros aqui, são bem específicos do Conselho Regional, então não tem erro, pessoal. Quando você fizer a leitura, você pensa assim, mas isso aqui seria atribuição do Conselho Regional, que está perto do profissional, ou do Conselho Federal, que está a nível lá de cima, né? Nível macro, nível nacional lá. E aí você vai conseguir, com certeza, matar as questões. Aí aqui, organizar o seu regimento interno. Lembra que tinha isso lá no Conselho Federal? Sim, né? Só que, olha o detalhe, ele organiza o seu regimento interno, mas ele submete à aprovação do Conselho Federal. Ora, se eu vou organizar o meu regimento interno e vou mandar para o Conselho Federal, eu só posso ser o Conselho Regional, tá? Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício, né? Sugerir pautas ali, sugerir ajustes ali para o Conselho Federal, tá? E providências. Eleger seu representante e respectivo suplente para o Conselho Federal, ou seja, lembra que a gente falou que a eleição, então, do Conselho Federal, ele será realizado, sendo que cada membro será eleito lá na sua região, né? Será eleito pelo seu conselho. Então tá aqui, cabe ao Conselho Regional eleger o seu representante e o respectivo suplente para o Conselho Federal. E G, dirimir dúvidas. Lá também nós tínhamos dirimir dúvidas. Então aqui, dirimir dúvidas relativos à competência ao âmbito das atividades profissionais com recurso suspensivo para o Conselho Federal. Então veja, aqui ele vai dirimir dúvidas, né? Com recurso suspensivo para o Conselho Federal. Então aqui, o que acontece? Lá no Conselho Federal, lembra que ele era a última instância, né? Aqui não, aqui a gente vai ter a primeira instância no Conselho Regional e aqui a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, né? Recurso suspensivo para o Conselho Federal, né? A pessoa que sentir que não concordar ou discordar ali poderá entrar com recurso para o Conselho Federal, né, com efeito suspensivo ali, certo? E aí com isso, pessoal, a gente então fecha a nossa revisão aqui dos 10 primeiros artigos, são os mais cobrados na prova. Se você mapear aí as questões que são cobradas aí nas provas, tanto de Conselho Regional quanto da prova de Conselho Federal, você vai perceber que esses artigos, esses 10 artigos iniciais, eles caem muito em prova, né? Se você puder pelo menos esses 10 primeiros, você garantir esses 10 primeiros e levar para a prova, vai ser muito importante, você vai resolver muitas questões, tá? Mas lógico que é importante você fazer a leitura de toda a legislação, e aqui nós esquematizamos aqui, tá grifado, já tem os destaques em toda a legislação, e aí eu reforço que os membros aqui do canal, eles terão então acesso a esse PDF lá no nosso Google Sala de Aula, tá bom? Então, ficamos por aqui, né? Então essa foi a nossa mini revisão aqui da lei então 3.820, que regulamenta aí a profissão, tá certo? Uma das primeiras legislações que você precisa estudar se você for fazer um concurso de conselho regional de farmácia ou de conselho federal, tá? É uma das primeiras normas que aparecem ali, tá certo? Espero que eu tenha conseguido clarear um pouco mais para você
né? E eu agradeço aqui a participação, agradeço o carinho de todos vocês e a gente segue junto aqui, sempre trazendo legislação grifada para vocês, questões resolvidas também das bancas aí, das principais bancas, em especial Banca Quadrix, em especial as bancas que realizam as provas de concurso de conselhos, tá bom? Valeu, pessoal, um abração, tchau, tchau.